Nós estamos num propósito falando sobre a maravilhosa graça, e eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, nós vamos ler o versículo de número 30, João 19, verso 30, meus amados, quero dizer para os irmãos que nós estamos num domingo pela manhã aqui com a escola bíblica, e a escola bíblica tem sido uma bênção. Nós estivemos hoje pela manhã falando sobre o jejum bíblico, certo? Sobre o jejum à luz da palavra, e foi uma bênção. Convido você para se fazer presente na escola bíblica. Escola dominical é a escola do crente, tá certo? Não falte. Todos os domingos, começa às 9 da manhã, vai até às 10h30, amém? Quem encontrou, João 19, versículo 30, diz, leia comigo, né? E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nessa noite, amados irmãos, eu quero falar sobre está consumado. Essa palavra é uma das 7 palavras que Jesus falou quando estava pendurado na cruz. Jesus falou somente 7 palavras quando ele estava pendurado na cruz. E uma dessas palavras foi está consumado. E eu queria falar sobre isso nessa noite, mas antes, quero falar um pouquinho sobre o cenário. Jesus, no domingo que antecedeu a crucificação, Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, naquela entrada conhecida como a entrada triunfal. Jesus ele entrou em Jerusalém e ele foi ovacionado, ele foi proclamado. A Bíblia diz que as pessoas gritavam no meio da rua, celebrando a sua entrada ali na cidade de Jerusalém. Nós vemos que ele entrou, diz a palavra, montado em um jumentinho, e os discípulos, eles colocavam as suas vestes no chão aonde Jesus passava, e muitos vinham com folhas de palmeiras, e colocavam também, e ali estavam louvando e cantando e dizendo hosanas, hosanas ao rei. E ali eles louvaram ao Senhor Jesus, ao ponto de dizer, a palavra diz que os fariseus vieram reclamar, porque estava tendo um grande barulho na cidade. Então naquele dia Jesus foi louvado, mas a palavra de Deus nos diz que alguns dias depois, Jesus estava sendo pela mesma multidão que o louvava, estava pedindo sua crucificação. Aquela mesma multidão que recebeu ele no domingo, na quinta-feira, estavam clamando, na verdade na sexta-feira, estavam clamando e pedindo a crucificação dele. Nós vemos que o louvor do mundo, ele é dessa forma, ele é instável. Nós não podemos esperar que o mundo nos louve, que o mundo faça alguma coisa por nós. Nós devemos confiar em Deus, porque o louvor do mundo é esse. Muitos estão buscando o louvor e a glória no mundo, mas o mundo faz isso com o homem. Num dia ele o louva, e no outro ele pede a sua morte. E foi assim com o Senhor Jesus Cristo. O som das hosanas mal terminaram, quando eles começaram a gritar, fora com ele, crucificam. E na sexta-feira, Jesus, ele foi crucificado. E como eu falei, Jesus falou 7 declarações de Jesus naquela cruz. A primeira declaração dele foi, eu falei há 2 semanas atrás, quando Jesus, ele
aleluia, foi crucificado, a primeira palavra que ele fala, não sei se você lembra, quem lembra, qual foi a primeira palavra de Jesus quando ele foi pendurado na cruz? Alguém lembra? Jesus declara, ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Foi a primeira palavra que Jesus falou na cruz. A segunda palavra que Jesus fala na cruz foi direcionada à sua mãe e a João. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele fala para sua mãe, para Maria, dizendo, segunda palavra que Jesus fala na cruz, foi, na verdade, para aquele homem que estava pendurado também com ele na cruz, um dos malfeitores, quando Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Essa foi a segunda palavra. E a terceira palavra que Jesus fala na cruz, foi direcionada à sua mãe, a Maria, quando ele diz para ela: mulher, eis o teu filho. E a quarta palavra que Jesus, ele fala na cruz, foi direcionada a Deus, quando ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? E a quinta palavra que Jesus fala na cruz, ele diz: tenho sede. E a palavra de Deus nos diz que quando ele diz tenho sede, alguém vai e pega uma esponja, coloca num caniço e leva aquela esponja que estava envolta, colocaram, ali tinha vinagre, e eles colocaram naquela esponja vinagre, levaram até a boca de Jesus, e quando ele experimenta, ele diz a palavra de Deus que ele cospe, ele rejeita. Eles deram a ele vinagre no lugar de água. E a sexta palavra de Jesus na cruz é o tema da mensagem de hoje, que é: está consumado. E a sétima palavra que ele falou é quando ele entrega o seu espírito, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é quando Jesus morre. Mas antes dele morrer, Jesus ele fala uma palavra que é muito importante para nós compreendermos a sua obra redentora. Ele declara que estava consumado. Jesus ele declara ali: está consumado. Se nós abrirmos nossa Bíblia no capítulo 17 de João, nós vamos encontrar uma outra ocasião em que Jesus falou essa palavra, no capítulo 17 de João, no versículo 14, quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz a sua oração sacerdotal, quando ele ora pelos discípulos, e falando com o Pai, no versículo 4 do capítulo 17 de João, Jesus diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo o quê? Consumado a obra que me destes para fazer. Nós vemos que essa declaração, essa oração que Jesus fez, foi horas antes, momentos antes dele ser preso. Jesus ora e intercede pelos discípulos, e uma das coisas que Jesus fala em sua oração com o Pai, é que ele tinha consumado, que ele tinha completado, ele tinha feito a obra que o Pai o tinha designado a fazer. Jesus estava pronto para terminar, porque na verdade ainda faltava o último detalhe, que era o detalhe crucial, que era a sua crucificação. Mas até aquele momento, Jesus já tinha 99,9, podemos dizer, da sua obra consumada. Por isso, naquele momento não dependia mais dele, dependia dos homens que haveriam de fazer dele, fazer aquele sacrifício. Então ele estava naquele momento convicto de que ele consumou, de que ele tinha terminado a obra que ele começou. E essa palavra, ela fala sobre conclusão.
conclusão, está consumado, é uma palavra, aleluia, que nos remete ao entendimento de conclusão, de término, de concluído algo. E isso, amados irmãos, é algo muito estranho para nós, porque nós somos pessoas que na maioria das vezes não completamos as coisas que começamos. O homem tem um costume, nós não temos a capacidade, muitas vezes, de concluir o que começamos. Muitas vezes, alguém, como escritor, começa a escrever um livro, e antes mesmo de concluir, ele morre. Quantos começaram a escrever um livro, uma biografia, e ali mesmo ele morre algum tempo depois e não termina? Quantos pintores iniciaram obras e não concluíram suas obras? Quantos que nós podemos ver, aleluia, mas Cristo, aleluia, a palavra de Deus nos diz que Ele é o grande aperfeiçoador. Tudo que Ele começa, tudo que Ele começou, Ele terminou, aleluia. Tudo que Jesus iniciou, tudo que a palavra de Deus nos diz que Deus colocou a mão para fazer, Ele fez, porque Ele é aperfeiçoador. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, Gênesis 2, o versículo 1, se você puder abrir a sua Bíblia em capítulo 2 de Gênesis, no versículo 1, está escrito assim: e assim os céus e a terra e todo o seu exércitos foram acabados. A palavra de Deus nos diz que Deus concluiu tudo. Nada do que veio existir, de que existe, veio após, não. Tudo que existe foi criado por Deus e concluído dentro daqueles 6 dias. Tudo que Deus começou a fazer, Ele fez. Ele concluiu, não deixou nada, aleluia, por fazer. Nós vemos que está escrito que os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados, foram concluídos. Nós vemos, amados irmãos, que a redenção, ela foi concluída quando Jesus declara, lá no capítulo 19, onde nós lemos, no versículo 30, Jesus se referia à redenção do homem, à redenção da humanidade, quando ele declara dizendo: está consumado. Nós conhecemos na história, existe uma igreja, conhecida como a igreja, se eu me recordo, o nome dela é a Igreja da Unificação. Você ouviu falar nessa igreja? O fundador dessa igreja já morreu, que era o reverendo Moon. O reverendo Moon, ele se intitulou dizendo que tinha recebido uma visão de Deus, que Jesus apareceu para ele, e na visão ele via, Jesus aparecia para ele e entregava na mão dele um cajado, e dizia que estava entregando a ele um cajado para que ele terminasse a obra que Jesus não tinha terminado. Então isso ele pregava e dizia, era uma igreja muito grande, tinha muitos adeptos, seguidores, tem muitos seguidores no mundo, mas baseando-se na visão dele, nessa visão, de que ele disse que Jesus apareceu para ele dizendo que não terminou a obra, e que ele ficou encarregado de terminar. Você acredita nisso, irmãos? Será que a palavra de Deus, naquilo que nós estamos lendo aqui nessa noite, está mentindo? Será que Jesus deixou algo por fazer? Será que ficou alguma coisa faltando para que um homem como qualquer um de nós, tivéssemos que concluir? Não. Quando Jesus fala, está consumado, aleluia, Ele está declarando que a obra redentora foi concluída. Qualquer um que disser que faltou alguma coisa é mentira, não é de Deus, porque a palavra de Deus, ela é bem enfática em mostrar que Ele é um Deus que começa e termina.
Nós lemos a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo de número 6, se você puder abrir a Bíblia, você vai ver, amados irmãos, a palavra de Deus mostrando que o nosso Deus é um Deus que começa e termina todas as coisas que começa. No versículo 6 diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nós vemos que ele diz no início desse versículo que está cumprido, está acabado, está feito, aleluia. Nada que ele começa, ele deixa por fazer, ele não deixa a sua obra pela metade, ele concluiu a sua obra, e por isso nesta noite eu posso afirmar para você, aleluia, segundo a palavra de Deus, que Deus cumpriu a obra de redenção. A obra de redenção foi concluída. O que Cristo completou na cruz? Se nós abrirmos nossa Bíblia agora, no capítulo 2 de Colossenses, se você puder abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, tem alguém aí que não tem Bíblia? Levanta a mão assim. Está acompanhando a Bíblia em quê? No celular? Vou pedir os meninos para colocar aqui. Dá para colocar aí? Mas não deixe de olhar a Bíblia. Vou dar aqui para os irmãos que não estão tendo Bíblia. Nós vamos vender Bíblia aqui na igreja em breve, viu? Vamos fazendo uma pequena livrariazinha, e nós vamos ter Bíblia para vender aí para os irmãos. O crente não pode deixar de ter uma Bíblia, ele tem que ter uma Bíblia. Colossenses capítulo 2. Abra a sua Bíblia em Colossenses 2, o versículo é o versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus acerca do que Cristo completou na cruz. O versículo 14 diz assim: é o 14, 2,14. Pronto. Diz assim o versículo número 14: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos irmãos da igreja dos Colossenses, o que é que ele disse para eles? Ele disse que Cristo, ele completou a obra dele, e lá na cruz ele pagou uma dívida, ele pagou, aleluia. Havia, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que havia uma dívida, uma cédula que era contra nós, havia uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Esses dias o governo lançou aí uma proposta, né, uma proposta não, um programa para limpar o nome. Sim ou não? Foi? Limpar o nome. Só que aí eu estava analisando, isso é muito bom. Só que o nome não é limpo. E o nome fica, a pessoa vai pagar lá uma taxazinha, e o banco vai liberar, mas ela continua suja no banco. Aquela dívida que ela tem continua lá ainda. Só que o banco vai fazer o quê? Não vai mais executar ela no Serasa. Ainda que fosse,
Irmãos, a dívida que nós temos para com Deus não tem como ser paga dessa forma. Não teria como ser paga com nenhum tipo de decreto de um homem. Até o próprio decreto de Deus não valeria, porque a palavra nos diz que seria necessário a morte, seria necessário o sacrifício. Por isso foi necessário derramar o sangue, para que naquela cruz, aleluia, Jesus pagasse a dívida que, aleluia, nós tínhamos para com Deus. Então o apóstolo, ele escreve dizendo aos irmãos que aquela cédula, aquela dívida que, aleluia, que tínhamos, aleluia, o Senhor pagou, Ele cravou na cruz. Então quando Jesus, ele declara aquela palavra dizendo está concluído, ele está dizendo eu pago toda a dívida. Eu estou concluindo, eu estou pagando, eu estou cumprindo as exigências da lei. Tudo que a lei obrigava, o que a lei exigia, eu estou cravando-a na cruz. Uma outra coisa, aleluia, que Jesus fez na cruz, lá em Hebreus, no capítulo 10, fala que Ele completou todos os sacrifícios do Velho Testamento. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11 diz assim: e assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, se referindo a Jesus, ele diz, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque também depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Nós vemos, amados irmãos, que ali naquela cruz, quando Jesus declara dizendo está consumado, Ele também está dizendo, olha, a partir de hoje todos os sacrifícios estão completados. Ele está declarando ali naquele momento que todos os sacrifícios do Velho Testamento foram cumpridos nele, que não há necessidade mais de sacrifício, porque o único sacrifício que Jesus fez é suficiente para cumprir a remissão de todos os pecados. Então naquela palavra que Jesus diz está consumado, nós entendemos, aleluia, que é uma palavra que Jesus está afirmando, dizendo, eu terminei a obra da redenção, eu concluí a obra que o Pai me deu. Completou todo o sofrimento exigido dos nossos pecados. Quando nós abrimos a Bíblia em João, 1 João, capítulo 1, olha o que o apóstolo João, em 1 João 1, verso 7, ele diz, quem encontrou aí, diga amém. O verso 7, João diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns para com os outros. E a parte final do versículo diz o quê? E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, faz o que conosco? Nos purifica de todo pecado. Irmãos, aquele sacrifício, aquilo que Jesus passou, aquele sofrimento que Jesus passou na cruz, resultou nele ter o poder. E João declara aqui dizendo que, aleluia, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica. Diga comigo, purifica de todo pecado. Não é cobre. Não é como no Antigo Testamento, que era coberto pelo sangue de bode, pelo sangue de carneiros. Aleluia, Deus aceitava aquele sacrifício, mas era somente porque aquele animal era um animal inocente. Mas aquele sangue não tinha o poder que o sangue de Jesus tem, porque a palavra nos diz que Jesus não só perdoa, Ele purifica. Talvez você olhe para você mesmo, e nós olhamos para nós mesmos e sabemos que esse corpo aqui ainda, aleluia, é o mesmo corpo velho, é um corpo corruptível, que tem tendência ao pecado, que sente vontade de pecar, e você, aleluia, muitas vezes olhando para isso, você não compreende o poder da redenção, e do momento em que você clamou a Cristo, recebeu como Senhor, e a palavra de Deus está dizendo que Ele te purifica de todo o pecado. Às vezes nós não entendemos, às vezes não achamos que estamos purificados, mas eu quero dizer para você, meu irmão, e cada um de nós temos que ter essa convicção em nossas vidas: este sangue nos purifica. Se nós clamarmos a Jesus, aleluia, Deus olha, aleluia, para nós, e quando nós cremos, e quando nós clamamos a Ele, quando Deus olha para nós, Ele nos vê como purificados, como limpos, Ele não vê mais pecado. Você pode até olhar e se achar, porque é assim que nós nos achamos, aleluia, mas aos olhos de Deus, Deus sabe que ao clamarmos a Ele, ao clamarmos a Cristo, o sangue de Jesus nos purifica. Estamos purificados. Não é um sangue que limpa parcialmente, não é um produto que só limpa algumas manchas, que tira um pouco, não. Ele é o sangue remidor, é o sangue que purifica o homem do pecado. Jesus saldou a dívida. Jesus saldou a dívida. É muito fácil um presidente, um prefeito, acontece isso também, os prefeitos, faz um decreto lá e nas câmaras legislativas, eles perdoam as dívidas das casas, né? Não tem isso? Perdoa as dívidas das casas, aí está todo mundo, esses dias estão convocando o pessoal, acho que é lá do João Paulo II, até dar essa informação para vocês aí, que eu tenho também uma casa lá. E aí estão convidando, procurando para o pessoal que tem residência no João Paulo II, porque estão dando a quitação das casas, né? Mesmo que a pessoa não tenha pago tudo, não tenha pago as prestações todas, mas aí o governo já está dando a liberação do documento de quitação. Eles podem fazer isso. E nós vemos aqui, amados irmãos, que Jesus pagou essa dívida. Ele não só decretou, Ele pagou. A dívida do nosso pecado foi paga. O preço foi aquela cruz. O preço foi aquele sofrimento. Lá no livro do profeta Isaías, quando diz a Bíblia que agradou a Deus moê-lo. Às vezes não entendemos, porque a Bíblia diz que ele é conhecido também como o aflito de Deus, ferido, moído. Mas por que, pastor, era necessário, aleluia, que aquilo acontecesse? Porque, irmãos, era necessário para cumprir as exigências de Deus, a exigência da justiça de Deus, para que o seu pecado e o meu fosse. Então lembre de uma coisa, Jesus pagou, Ele pagou a nossa dívida. O que essa palavra é também? Ela é uma palavra de conquista. Diga comigo, ela é uma palavra
de conquista. Se nós abrimos a nossa Bíblia, em Mateus, eu quero que você abra em Mateus 27, no versículo 50, Jesus estava ali perto de morrer, estava já, aqueles momentos que Jesus falou essa palavra, foi momentos que antecederam assim, momentos, não foram horas, foram momentos que antecederam sua morte. Mas Jesus fez algo ali antes de morrer, que aquilo mostra que foi uma palavra de conquista. Isso que nós vamos ler agora está tanto em Mateus 27, 50, como está em Marcos 15, 37, e também está escrito em Lucas 23, 46. Mas nós vamos ler em Mateus 27. Mateus 27 está escrito assim: e Jesus, clamando outra vez, e a parte do versículo diz o quê? Que ele clamou com grande voz. Ele clamou com grande voz. Essa palavra está consumado, ela só está escrita no livro de João. Você sabia disso? Essa palavra está consumado, ela só está escrita, registrada, ela só foi registrada pelo apóstolo João. Marcos, Lucas e Mateus, eles não registram essa palavra. Mas antes de Jesus entregar o Espírito, Jesus, ele dá um grande brado. Já viu quando um jogador faz um gol? Ou quando o juiz apita o final da partida e aquele que está ganhando sai gritando como um louco? Dá um grito bem alto. Naquela cruz, Jesus diz aqui a palavra de Deus, no versículo 50. Foi 50 que eu falei? No versículo 50 do capítulo 27, Jesus ele dá um grande grito, um brado. Lá em Lucas está escrito que ele dá um brado muito forte. Ele brada, Jesus clama outra vez com grande voz, e depois ele entrega o Espírito. Esta palavra está consumado. Jesus não disse somente está consumado, ali para que algumas pessoas pudessem ouvir, não. Quando Jesus proclama está consumado, ele deu um grande grito naquela cruz. Quando ele grita, ele diz: está consumado. Talvez ele guardou as suas energias para aquele último grito, mas aquele grito não era um grito qualquer, era um grito da conquista, era um grito, aleluia, para que todos pudessem ver, ouvir aquele grito. Foi um grande brado, num só suspiro, aleluia, não foi um suspiro de derrota, mas um grito de vitória. Muitos olhavam para ele e diziam: olha aí, salvou a muitos e não se salva. Muitos estavam olhando para ele e olhando e achando que ali era a derrota, era o fim. Mas naquele momento, antes de entregar o Espírito, Jesus estava declarando a vitória, e foi suficiente para o diabo ouvir. Você imagina, irmãos? Pare um pouquinho para imaginar o poder desta palavra, e o brado que foi dado por Jesus naquela cruz, quando o inferno ouve, quando o diabo ouve, a voz de Cristo dizendo: está consumado. Um grito de vitória naquela cruz. O último grito dele foi dizer: está consumado. E naquele momento você imagina o inferno, os demônios, eles foram derrotados. Abra sua Bíblia em Colossenses, nós lemos nesse instante no capítulo 2, versículo 15.
Aleluia. O capítulo 2, no versículo 15. Nós lemos nesse instante, mas eu quero agora falar um pouquinho sobre o versículo 15. Pode colocar aí, se você colocar a referência, pode colocar pode botar o versículo mesmo. Olha lá. Diz a Bíblia que lá na cruz ele o quê? Despojou os principados e as potestades e os expôs. O apóstolo Paulo disse que ele os expôs, o quê? Publicamente. No mundo físico, o que as pessoas viam? Um homem naquela cruz sendo crucificado, agonizando, sofrendo, morrendo. Mas no mundo espiritual, o apóstolo Paulo escreve que estava acontecendo algo, que ainda que o homem não visse, a Bíblia diz que naquele momento Jesus estava despojando, tomando a riqueza, tomando todas as armas do inimigo, despojando os demônios, tirando o seu poder, tirando suas armas, e diz a Bíblia que ele os expôs. Eles foram expostos publicamente, e triunfou deles em si mesmo. Naquela cruz o diabo, aleluia, quando ele ouviu o brado de Jesus gritar, está consumado, o inferno entra, aleluia, totalmente em desespero, porque todas as armas do inferno foram tiradas dele naquele momento. O poder que o diabo tinha foi tirado dele. A palavra de Deus diz que ele despojou o inferno, ele despojou o diabo, ele tirou as suas armas e os expôs. Como você pega um bandido, quando você pega um inimigo e o coloca publicamente e os expõe publicamente, assim Jesus fez lá na cruz. Aquele brado lá na cruz era um brado da vitória do Senhor Jesus, era o brado da vitória sobre o pecado, era o brado da vitória sobre o diabo, era o brado da vitória do Senhor Jesus Cristo, nos dando a redenção. Aleluia! Louvado seja Deus. Naquele momento Jesus estava vencendo. Eu já preguei isso aqui. Uma palavra que eu preguei recentemente, na verdade há algum tempo já. Porque Jesus não desceu da cruz. A tentação era grande para Jesus descer da cruz. Mas naquela cruz, quando Jesus diz está consumado, ele dá aquele grito. Jesus está triunfando, mostrando a conquista, até mesmo sobre aquela multidão. Porque aquela multidão, diz a Bíblia que os fariseus passavam por Jesus e diziam assim: salvou a muitos e não pode salvar a si mesmo. Desça daí. Se tu descer daí, eu vou crer que você é o Cristo. E a Bíblia diz que um daqueles que estava na cruz também dizia para ele a mesma coisa: se és o Cristo, desça da cruz. E a maioria das pessoas que estavam ali, porque diz a palavra de Deus, que eram como, ele se via como espetáculo, diz a Bíblia que toda a cidade, todas as pessoas vinham e passavam e olhavam para Jesus, para aqueles que estavam pendurados naquela cruz, e a maioria das pessoas diziam: se tu és o Cristo, tu fez milagres, tu não disse que é o Cristo, tu ressuscitou mortos, por que tu não desce da cruz? A coisa mais fácil que poderia acontecer para Jesus ali, era descer daquela cruz. Jesus andou sobre as águas. Jesus fez cego enxergar. Um cego de nascença Jesus fez enxergar. Jesus fez mudo falar. Ele levantou coxo. Ele curou aleijados. Jesus fez coisas extraordinárias, parou o vento, a tempestade. Descer daquela cruz era a coisa mais simples que Jesus poderia fazer. Mas a coisa mais difícil que Jesus poderia fazer naquele momento era permanecer naquela cruz. O mais difícil era permanecer,
Porque se fosse eu ali, com o poder que eu tinha, eu ia descer para mostrar para todos que eu era Deus. Se fosse eu ia descer para mostrar para todos que eu sou. Mas Jesus não. Ele suportou a tentação de ficar naquela cruz até o fim, ouvir tudo aquilo que ele pôde ouvir, aleluia, daqueles que ele estava morrendo por eles, aquele que Jesus estava pagando o preço por eles, eram os mesmos que o zombavam, eram os mesmos que escarnecia dele, e ele suportou ouvir tudo aquilo calado, aleluia, e quando ele dá aquele brado dizendo está consumado, Jesus está dando, aleluia, o brado de vitória sobre todos os gritos de tentação que tentaram ele para que ele descesse daquela cruz. Aleluia. A Bíblia diz que havia mais de 10 mil anjos, milhões de anjos, 10 mil anjos, milhões de anjos dispostos. A Bíblia diz que ele poderia dizer só uma palavra, e milhares de anjos desciam ali, pastor, e matavam todos aqueles homens, e tiravam ele dali. Estavam todos apostos, como um soldado dizendo: estamos aqui, general, estamos aqui a ponto, você só precisa dizer uma palavra, e eu virei aqui agora e resgatarei o Senhor. Quando Pilatos disse: homem, eu tenho um poder de te livrar da morte, Jesus disse: tu não tens poder nenhum sobre mim. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos, eles vinham e me resgatavam. Jesus estava, aleluia, havia milhões de anjos esperando somente uma ordem dele, mas ele permaneceu ali, até o momento em que ele pôde dizer: eu venci, está consumado. Ele suporta, aleluia, mas Jesus permaneceu na cruz, derrotando Satanás. Isso é suficiente para a nossa defesa do cristianismo, que estamos equipados para vencer, temos um Cristo vitorioso. O Deus que servimos, o cristianismo qual cremos, é o cristianismo vencedor. Nós estamos, aleluia, com aquele que é vitorioso. Eu quero concluir mostrando que, através desta palavra, nós temos a palavra de conforto. Primeiro, que o débito do pecado está verdadeiramente pago. Quem já comprou carro financiado ou alguma coisa financiada, às vezes, já comprei, pegar um carnezão grossão assim. Já comprei coisa financiada assim, levei para casa aquele carnezão, eu digo: meu Deus, que loucura. Olha o tanto de prestação para pagar, parece uma Bíblia, de tanto carnê. Você já imaginou você com um carnezão desse, cheio de prestação para pagar? E de repente alguém diz assim: me dá esse carnê, porque eu vou quitar essa dívida. Eu vou quitar essa dívida. Eu vou quitar essa dívida. Foi isso que Jesus fez. Naquela cruz, Jesus pagou todo o nosso débito. Então, nesse sentido, só uma palavra na língua grega. Existe uma palavra na língua grega que era utilizada para esse termo. Eu vou afastar um pouquinho aqui para não pisar na água. Isto era uma palavra grega que era utilizada para esse termo. Diga assim comigo: tetelestai. Tetelestai. Talvez você nunca ouviu essa palavra. Tetelestai. Essa palavra significa, era uma palavra usada nos recibos, no Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento. Naquele período, na língua grega, era usado essa palavra nos recibos de impostos. Quando o homem quitava os seus impostos, ele pagava as suas dívidas, era escrito a palavra tetelestai, declarando que estava pago aquela dívida.
E essa palavra, aleluia, está consumado, ela remete também no grego a palavra tetelestai, que é uma palavra para recibos de impostos, como nos sentimos bem ao ter a nossa conta paga, aleluia. Então esta palavra nos garante paz. Irmãos, aquele homem que Jesus salvou na cruz, naquele dia que eu preguei, eu esqueci de falar, porque nós somos muito tímidos para ganhar uma alma para Jesus, e para falar de Jesus para alguém. Jesus até na cruz, ele evangelizou uma pessoa e ganhou para ele. A gente perde tempo. Jesus ganhou um homem para ele naquela cruz. E aquele homem morreu depois que Jesus morreu. Aquele homem morreu após Jesus ter morrido. E nós vemos, amados irmãos, e você imagina o que aquele homem, depois de ter presenciado, porque ele podia contemplar Jesus no meio, e tudo aquilo que aconteceu, e ele pôde ouvir o grito que Jesus deu. Aquele homem, ele estava agora, depois de receber as palavras de Jesus, e ter paz em seu coração, de entender que aquele em que ele entregou a vida dele, entregou a sua vida, estava dando a vitória para todos. Ele poderia ter agora a convicção de que ele ia morrer, mas que ele ia estar com Jesus após a morte. Então, amados irmãos, nesta noite, eu quero dizer que Cristo também pagou o seu débito. Naquela cruz, Jesus pagou a minha e a sua dívida. E nós precisamos confiar nele para ser salvos. Talvez você diga assim: pastor, mas se esta obra já foi feita na cruz, então o que é que eu preciso fazer? Eu não preciso fazer mais nada. Não. Eu quero nessa noite, estou pregando isso para lhe informar que Jesus pagou sua dívida. Mas para que você possa receber a salvação, aquilo que Jesus já fez por você, você precisa crer e receber Ele como Salvador. Porque o mesmo Jesus que fez tudo isso, depois que ressuscitou ao terceiro dia, Ele falou para os seus discípulos, dizendo: vão agora ao mundo todo, vão ao mundo todo, e pregue o Evangelho a todos. E aqueles que creem e forem batizados, estes serão salvos. Porém, os que não creem serão condenados. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que é vencedor, a um Deus que naquela cruz nos trouxe a vitória, nos trouxe a vida. O maior problema que a humanidade até hoje tem chama-se pecado. O pecado destruiu a humanidade. A história do homem, depois que o homem pecou, ela mudou completamente. Tudo mudou. Mas Jesus naquela cruz, Ele consumou uma obra. Quando Ele disse naquela oração, e olha que oração tremenda, Jesus estava não pendurado na cruz, mas Ele teve um momento que nós lemos lá no capítulo 17 de João, quando Ele ora ao Pai, e Ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, e eu consumei, a palavra é consumar, né? A tua obra na terra. Jesus, Ele consumou a sua obra, para que hoje eu e você pudéssemos ter a salvação.
Eu queria convidar você que ainda não tomou uma decisão em sua vida de receber a Jesus como Salvador, a dar uma resposta para Ele, a entregar hoje a sua vida a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não tomou essa decisão, mas você quer tomar essa decisão agora? Levante aí, saia do seu lugar e venha até aqui. Levante assim sua mão. É uma decisão particular, é uma decisão sua. Eu tenho uma convicção de que o Espírito Santo, Ele está nesse momento falando bem forte ao seu coração. Essa voz que você está ouvindo não é minha, porque a minha voz ela pode até entrar pelos seus ouvidos, mas a voz que fala dentro do teu coração é a voz daquele que tem poder de falar o coração do homem. E eu convido a você a dar uma resposta a essa palavra nessa noite, a essa voz. Quem é a primeira pessoa nessa noite? Levante assim sua mão, você quer tomar essa decisão, ou talvez você se afastou da presença do Senhor e quer reconciliar-se hoje. Eu convido você aqui também a vir aqui à frente. Louve ao Senhor aí. Gabriel, pode começar a louvar. Enquanto o Ministério Louvor vai estar louvando, você pode vir aqui à frente. A vir para Jesus. Você imagina, meu irmão, você ficar sem salvação depois de tudo isso que Jesus fez por você? Simplesmente pelo fato de que eu não quis, simplesmente pelo fato de que eu decidi continuar vivendo no pecado, simplesmente pelo fato de que eu queria viver um pouco mais no pecado, queria continuar vivendo na minha vida de erro. Mas nessa noite você pode fazer o contrário e vir para Jesus. Vem aqui. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que os seus corações estão ardendo, e talvez você está dizendo: eu quero sair, eu quero que acabe logo, eu quero ir embora. Mas o Espírito Santo de Deus está te chamando. O Espírito Santo de Deus está falando fortemente com você, dizendo: venha, dê ouvidos à voz do Espírito. E misericórdia. Saia do seu lugar. E quando esqueço, vem aqui agora, minhas aflições ofuscadas por tua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Ah, como Ele nos ama tanto, oh, como Ele nos ama. Venha rápido. Como Ele nos ama tanto. Pastor, eu só preciso entregar minha vida a Jesus. Sim, meu irmão. Você só precisa crer e recebê-lo como o Senhor da sua vida, porque tudo Ele já fez. Você só precisa crer. Ele disse: aquele que crê e for batizado, aquele que crê, é uma demonstração de que eu quero, eu estou disposto, eu estou decidido a viver minha vida com Cristo. Me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por tua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, Ele nos ama tanto,
essa oportunidade Ele passar. nos ama, tanto nos ama, tanto Ele nos ama, tanto Ele nos ama. Ele é o nosso galardão e nós somos sua porção, atraídos para a sua redenção. Se tua graça é um oceano, estamos afundando. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e meu coração queima por dentro do meu peito, e eu não tenho tempo mais pra me lamentar, só apenas pensar. Como Ele nos ama tanto. Venha para Jesus. Como Ele nos ama, como Ele nos ama. A maior demonstração de amor já foi entregue lá na cruz, já foi dada por Deus lá na cruz. Oh, como Ele nos ama. Venha. Tanto. Não importa o que você fez, não importa. Ele nos ama. O que importa é que a partir desse Como momento Ele nos ama tanto. Jesus vai te purificar de todo o pecado. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Levante assim todas as mãos. Amado Deus, nesta noite, Pai, nós queremos, meu Deus, louvar o Teu santo nome, por tudo que Tu fizeste por mim, por nós, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que o que nós lemos nesta noite, o que a Tua palavra nos fala nesta noite, é a demonstração, meu Deus, do que foi feito naquela cruz, o preço que foi pago, meu Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, dando a sua própria vida, derramando o seu precioso sangue. E nesta noite, Pai, eu quero Te louvar juntamente com a Tua igreja, e agradecer, meu Deus, pelo que Tu fizeste, meu Pai, porque o que foi feito naquela cruz, através do Senhor, ninguém poderia fazer por nós, meu Deus. Ninguém poderia, meu Deus eterno, pagar os nossos pecados. Homem nenhum poderia decretar o pagamento, a liquidez da nossa dívida para contigo, porque jamais isso pode acontecer dessa maneira. Até mesmo o Senhor, meu Pai, não poderia dizer uma palavra e os pecados serem perdoados, porque a Tua justiça precisava ser satisfeita, porque o Senhor é o Deus justo, porque o Senhor é um Deus, aleluia, que existe uma reparação pelo pecado, e não havia nenhum outro meio, meu Pai, segundo a Tua palavra. Nós entendemos, meu Deus, para que fosse pago o nosso preço do nosso resgate, além, meu Deus eterno, do preço do sangue do Senhor Jesus. E eu louvo a Ti, meu Deus, por ter enviado o Teu próprio Filho, para que pudesse, meu Deus, operar a obra redentora, por poder, meu Pai eterno, através da morte dele, nos dá, meu Pai eterno, o direito de voltar novamente para a Tua presença, nos dar o poder, meu Pai, da libertação, porque, meu Deus, o resgate de todo o pecado, o resgate de toda a escravidão, meu Deus, que o pecado opera na vida do homem. Eu louvo a Ti, meu Deus, por isso. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por me salvar. Obrigado por salvar essa igreja. Obrigado, meu Deus, por salvar o homem que crê através da Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai. Nesta noite, Deus, nós como igreja cremos, meu Deus, na redenção e proclamamos a palavra do Senhor. E cremos, meu Pai eterno, que esta palavra é poderosa para impactar o coração do homem.
meu Deus, se houver algum impedimento da parte do inimigo, se alguma pessoa, meu Deus eterno, está sendo impedida por uma força do mal a vir para ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu ordeno, eu repreendo este mal, para que esta vida possa livremente tomar uma decisão, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, assim como teve de mim, Senhor, que por muitas vezes eu ouvi a Tua palavra, eu ouvi a Tua voz, e endureci o meu coração, mas aquele que nesta noite, meu Pai, está endurecendo o seu coração, que o Senhor também tenha misericórdia dele, Pai, e ele possa ter oportunidades, meu Pai, para vir para os pés do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Louvado, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, uma salva de palmas para Ele, pelo que Ele fez. Ninguém poderia fazer. Só Ele, o Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Ele, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terça-feira nós temos aqui o culto Enchei-vos do Espírito. Convido você a vir buscar e se encher do Espírito Santo aqui nas terças-feiras. Na quinta-feira temos aqui círculo de oração às 7 horas da noite. Os cultos são às 7:30 da noite, mas o círculo de oração começa às 7. Então o círculo de oração é na quinta-feira. E na sexta-feira temos a campanha de libertação. Amém, irmãos? Tem alguma atividade de sábado? Não terá Juade também, né? Não teremos Juade no sábado, mas no domingo de manhã teremos um café da manhã especial. Nós não teremos escola, certo? Nós só teremos o café, tá certo? Então você venha e traga o seu papai, que de manhã nós faremos um café da manhã abençoado aqui, em homenagem a todos os pais. Eu também sou um pai, amém? Esse dia eu também serei homenageado, só os pais, e as mães também que vierem vão comer também, não tem problema nenhum, mas traga o seu papai, amém, irmãos? Glória a Deus. Temos algumas outras pessoas que chegaram, eu vi algumas pessoas enganando nesse instante lá atrás, meus primos, né? O Rafael, o Ricardo e a Yasmin, né? A esposa do irmão Rafael. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que chegaram depois, pedi a você para no domingo chegar às 6 horas, tá certo? Chegar não, antes, porque nós iniciamos o culto nos domingos às 18 horas, às 6 horas da noite. Tivemos que esperar um pouquinho mais hoje, porque 6 horas tinha bem pouquinha pessoa na igreja, né? E a gente ia começar o culto com um pouquinho de pessoas, mas nós não queremos atrasar, nós queremos começar na hora certa, certo? Porque isso é importante. Por isso, se prepare, é domingo, se prepare cedo, chegue cedo na igreja, para que nós possamos participar do culto completo, do início até o fim. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos entregar nas mãos do Senhor. Levante assim suas mãos. Obrigado, Deus. Eu agradeço a Ti, meu Pai, por essa maravilhosa oportunidade, e quero, meu Pai, pedir que abençoe os Teus servos, os Teus filhos, que nesse momento retornam para os seus lares, que o Senhor esteja guardando e protegendo a todos. Deus, que todos possam ter uma semana de bênção, uma semana de conquista, de realizações, de livramentos. Que o Senhor esteja abençoando a vida de todos e cada família. Eu entrego em Tuas mãos esse culto, entrega terminado em nome do Pai,
Em nome do Filho e do Espírito Santo. Baixe suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo vão com todos. Cada um cumprimente um ao outro com a paz do Senhor.